sabe. Muito bem, o Brasil inteiro em clima de festa para celebrar os 90 anos de Maurício de Souza nessa segunda-feira. Até abrimos o Link TMC hoje falando sobre isso, comemorando os 90 anos desse gênio por trás da Turma da Mônica. Gênio que acabou de ganhar uma cinebiografia, livro e muitas merecidíssimas homenagens. E a gente está ao vivo com o Mauro Souza, que é filho do Maurício, diretor executivo da MSP Studios. Boa tarde. Eu fiquei absolutamente surpreso, fiquei boquiaberto, e foi ali que eu realmente comecei a entender, não, peraí, foi meu pai que criou isso, ele é o autor dessas histórias, ele fez uma homenagem para mim, e aí que realmente eu passei a entender melhor essa dimensão, né, de tudo que ele estava fazendo, de todo esse universo de personagens e toda a obra que ele criou, né? Então foi um momento muito especial para mim, quando eu tinha 7 anos, e tenho muito orgulho disso até hoje, assim, acho que desde pequeno até hoje eu tenho a honra de falar que eu sou filho desse cara, e falo isso com a boca cheia. Imagina o orgulho, né? Prazer falar com você, Mauro. Obrigada por topar participar com a gente nesse dia tão especial, né? 90 anos do Maurício de Souza, o Tomás disse muito bem. Aliás, o Pelé, né, e o Maurício, a gente sabe da relação deles, inclusive o Pelé foi personagem, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria saber do filme um pouquinho, o que você pode contar sobre a sua atuação, sobre o que o filme vai focar, essa história tão brilhante, né? E é um ícone, parabéns para você e para toda a sua família. Obrigado. E realmente, né, nesse momento tão especial de 90 anos, acho que não só o Maurício, mas eu e todos os brasileiros ganharam esse presente, que é um filme em homenagem a ele, né, e que eu tive realmente esse privilégio de poder representá-lo. Eu que sou ator já de formação, né, nunca tinha pisado num set, a minha estreia no cinema também, e já com essa grande responsabilidade de interpretar meu pai. Confesso que foi um grande desafio para mim, né, porque o Mauro, filho ali nas gravações, tava muito emocionado, tava assim, não tava incrédulo daquilo estar acontecendo, né, comigo. Meu Deus, estou aqui interpretando meu pai, né, num filme, minha estreia no cinema, mas ao mesmo tempo eu estava muito feliz, né, de aquilo realmente estar acontecendo comigo, de estarmos homenageando meu pai dessa maneira, com uma obra tão bonita sendo feita para ele. Então foi realmente um mix de sentimentos ali durante esse período de gravação, mas que finalmente ele estreou. O filme estreou na semana passada, e já está aí nos cinemas de todo o Brasil para todo mundo poder prestigiar um pouco da vida do meu pai. E eu, assim, como eu falei, né, acho que é uma grande celebração para todo mundo. Acho que para a família, mas também para os espectadores que vão poder curtir, vão poder sentir e se apaixonar ainda mais pelo meu pai, né, por toda essa trajetória maravilhosa que ele tem feito até então. Só tenho um sentimento de gratidão, assim, sabe? Pelo meu pai, pelo Pedro Vasconcelos, que é o diretor do filme, né? Que também quis contar essa história com tanto carinho, assim como eu. E é isso. A semana passada meu pai assistiu ao filme junto com a gente. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, né? Junto com a nossa família. E agora é só curtir, realmente só curtir esse dia especialmente pra ele. Que legal. Você sabe que eu tava vendo, quando eu vi o trailer pela primeira vez, eu não tive a chance de ver o filme ainda, provavelmente vou ver no final de semana com os meus filhos, que obviamente cresceram também lendo as historinhas da Turma da Mônica, Mauro. E quando você apareceu no trailer, eu, desavisado, eu não sabia que você era filho do Maurício. Eu falei, caramba, acharam alguém que é a cara do Maurício, e depois que eu vi que era o filho dele. Mas enfim, sensacional. A escolha, evidentemente, não poderia ter sido melhor. E a gente claramente percebe ali, em poucos minutos de trailer, que você traz ali pro personagem a inocência que provavelmente o seu pai tinha na adolescência, na juventude, combinada com esse sonho, né, de fazer carreira numa profissão extremamente difícil, e provavelmente um sonho que não era acalentado por outras pessoas da família, que imaginavam, poxa, deve ser muito difícil viver de tirinha de jornal, de quadrinhos, né? Então essa ingenuidade, esse sonho você consegue levar muito bem pra tela. E a minha pergunta até em cima disso, sem querer passar nenhum spoiler, mas me parece que o filme trata muito disso, né? A luta, né? O sonho até o Maurício chegar lá. Não sei se a maior parte da história, né, do roteiro é antes da fama, é isso?
Exatamente, o filme ele é uma lupa numa parte da vida do Maurício, né? O Maurício tem uma vida extensa e com muitas histórias para contar, mas ali foram selecionados alguns momentos específicos da vida dele, até o primeiro gibi da Turma da Mônica, né? Então o filme conta ali desde a infância, ali o começo dos trabalhos dele, da família dele, como que surgiram esses personagens, né? Que todo mundo conhece, a Mônica, a Magali, Cebolinha, Cascão, o que estava acontecendo na vida do Maurício para que esses personagens surgissem. Então, o filme, ele conta de uma forma muito leve, acho que é bem isso que você falou, e de uma forma muito simples, e eu acho que essa sempre foi a ideia do meu pai, sabe? Que o filme, ele combinasse com o estilo dele. Meu pai, ele é muito leve, meu pai, ele é fofo, o filme tá fofo, sabe? Então, acho que o filme combina muito com realmente essa personalidade do meu pai. O filme, ele é muito autêntico, até porque o Maurício, ele se envolveu também no filme, né? Mesmo no roteiro junto com Pedro Vasconcelos e também comigo. Eu todos os dias falava com ele durante o processo de gravação do filme, e sempre querendo ouvir as histórias, e perguntando para ele realmente qual era o tom, qual a maneira que ele queria que realmente a história fosse conduzida. Então tem bastante dedo dele ali. O filme, ele é um reflexo do Maurício, da maneira como ele queria contar essas histórias. E como eu disse, né, o meu pai, ele é muito leve, ele é muito fofo, então o filme reflete muito isso, essa personalidade dele, né? E fora que realmente eu sou muito parecido com ele. Dos filhos, nós somos 10 filhos, dos filhos eu sou mais parecido e eu sou ator, né? Então não tinha como ser diferente, tinha que ser eu mesmo. E você falou, né, que seu pai é fofo, e eu tava lendo algumas curiosidades, né, quando eu soube que você falaria com a gente hoje, do cuidado do seu pai com os fãs. Né? Eu não sei se isso vai ser enfatizado, mas assim, o carinho, né, o acolhimento, quanto para ele isso sempre foi tão importante e continua sendo com certeza, né, Mauro? Renata, sempre foi importante e como você disse, é importante até hoje. Esse afeto, esse carinho que eu tenho pelo meu pai é algo que dá tanta energia para ele, traz vida para ele, sabe? Isso é extremamente importante para ele e eu acho que esse é um dos principais legados que a gente tem. Todas as vezes que um fã, qualquer brasileiro vem conversar com ele ou mesmo comigo sobre as obras do meu pai, esses comentários, eles são sempre muito carinhosos, eles são sempre muito emocionados, às vezes com lágrimas nos olhos, com sorrisos, e esse sentimento que todos os brasileiros têm pelo meu pai não tem preço, sabe, Renata? É uma coisa que a gente realmente tem que levar para sempre, essa perenidade que a gente tem que trazer para toda essa obra do meu pai, né? E hoje eu, além de ator, eu também sou diretor executivo aqui da MSP Studios, do grupo todo. Eu estou à frente da gestão junto com a Marina, minha irmã, e o Marcos, que é meu sobrinho. Então nós estamos à frente, dando continuidade desse legado, e esse afeto que a gente sente de todos os fãs com meu pai é algo que a gente realmente precisa sempre cuidar com muita atenção, com muito amor, porque a gente sente que é muito verdadeiro, genuíno, esse sentimento que todos tem pelo universo do Maurício de Souza. Que legal, a gente está conversando com o Mauro, que é filho do Maurício de Souza, o ator que interpreta o pai no filme Maurício de Souza, o filme em cartaz em São Paulo. A gente abriu o programa com uma enquete aqui, Mauro. Qual o seu personagem preferido nesse universo riquíssimo, né, da Turma da Mônica? E que me chama a atenção, assim, por ser um universo que, sem muito alarde, chama desde os anos 70, 80 para discussão temas tão em moda hoje e que na época não eram tão falados, né? Por exemplo, a solidão do astronauta, que às vezes flerta ali com depressão, numa época em que ninguém falava disso, ou a questão ecológica com o Chico Bento, com o Papa Capim, né? Sempre mostrando o que entre aspas, né, o homem branco fazia com a natureza, né? E os índios ali defendendo a natureza. A diferença do campo para a cidade, quando o Chico Bento interage com o primo da cidade, né? Ele estranhando as coisas da cidade, o primo estranhando as coisas do campo. Enfim, essa questão ecológica. É tanta coisa, né, que a gente vê nesse universo riquíssimo. Como escolher um personagem preferido? Você consegue ter um personagem preferido nesse universo tão rico? E não vale falar o personagem inspirado em você, hein?
Pra não ser óbvio responder Nimbus, o meu personagem predileto é o Chico Bento. Adoro Chico Bento, adoro o humor do Chico Bento. Ele tá num lugar especial aqui no meu coração. Agora, adorei seus comentários, Tomás. Acho muito importante essa percepção mesmo, né, de que as histórias do Maurício e as histórias que a gente conta aqui dentro, elas são sempre atuais, né? A gente realmente busca isso constantemente, que todos os nossos conteúdos, eles estejam ali falando o que as crianças e as famílias estão falando em sala de aula, estão falando nas ruas, em casa, e nós precisamos refletir essas temáticas, esses assuntos, né? Sempre de uma forma, obviamente, com qualidade, né? Com muita responsabilidade, mas acima de tudo também de uma forma lúdica, né? Para que todas as crianças e essas famílias, elas possam realmente absorver isso e se transformarem com esse conteúdo, né? Então, essa é uma postura que meu pai sempre teve e que, claro, a gente pretende continuar de sermos sermos personagens relevantes, né? Com temas atuais, que não tenhamos medo de nos posicionarmos, de colocarmos realmente essas nossas ideias dentro dos nossos conteúdos e sempre, como eu disse, com muita responsabilidade e muito amor também. É isso, né? Tava até contando pro Tomás, né? Quantas crianças nasceram com o nome de Mônica por causa da Turma da Mônica, né? Com certeza, né? Com certeza. Então, assim, é muito emblemático tudo. E a Mônica é um marco, né? Lógico que a gente sabe que a turma é enorme, mas a Mônica, ela eu não sei, ela é gigante. A gente acaba sempre traçando paralelos com o Disney, e se o Maurício é o Disney brasileiro, o Disney é o Maurício de Souza norte-americano, mas a Mônica é o Mickey, né, do Maurício, né? Você consegue, você acha também um pouquinho disso? Com certeza, Renata. A Mônica, ela é um ícone pop da cultura brasileira, né? Não à toa que realmente, por exemplo, nas sessões de cinema, eu tenho visto muita gente indo vestidinha de Mônica, e não só crianças não, tá? Adultos também vestidos de Mônica, um cosplay maravilhoso. A galera realmente personagem, mas é porque esses personagens, e a Mônica obviamente, né, não diferente disso, esses personagens fazem parte da vida dessas pessoas de uma maneira muito positiva, muito legal, né? Então elas realmente se sentem ali fazendo parte do bairro do Limoeiro, né? Desses personagens. Esse carinho, Renata, não tem preço, cara. É uma coisa que tem sido muito linda de poder ver realmente todo mundo gostando tanto assim dos personagens e do meu pai. Meu pai acaba sendo um paizão de todo mundo, né, Renata? Meu pai é o pai do Brasil. Demais. É isso, bonito isso. Você sabe que eu até estava vendo, né, que hoje o Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, enviou à Câmara Municipal um projeto de lei para tornar a obra do artista como patrimônio cultural e imaterial da cidade. Perfeito, nada mais justo. No dia do aniversário dele. Mauro, sinta-se abraçado. Mais justo, e claro, estamos muito agradecidos por isso. Mauro, sinta-se abraçado por toda a equipe do Link TMC, da nossa TMC Transamérica. Se eu encontrasse seu pai hoje, eu daria um abraço nele forte, como se ele fosse um velho amigo, porque é isso, a gente tem um carinho muito grande por esse verdadeiro gênio chamado Maurício de Souza. Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo filme, e espero que a gente possa conversar mais vezes sobre o gênio que é o seu pai, sobre toda a trajetória dele, o legado que ele deixa de muita criatividade, uma história maravilhosa que todo mundo precisa conhecer. Com certeza, eu que agradeço o convite, uma delícia conversar com vocês. Viva Maurício, parabéns Maurício, viva o cinema brasileiro, espero vocês todos aí no cinema. E é isso, vamos cantar parabéns agora. Boa, estaremos lá, não vou perder por nada. Mauro, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pro seu pai, parabéns. Parabéns, 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 né, Tomás? É isso, viva Maurício de Souza, 4 horas e 24 minutos.